Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Na técnica temos o nosso Maciel, auxiliado pelo Paulo de Tarso. Hoje estaremos falando sobre a bem-aventurança, que se diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma bem-aventurança muito importante, porque diz que esses serão chamados filhos de Deus. E é o nosso grande objetivo na vida, podermos ser chamados filhos de Deus como Jesus o foi. A paz é um dos principais objetivos da humanidade. Basta olharmos para o mundo e vermos quantos conflitos temos por aí. Só quando o mundo encontrar ensejo a paz é que estará se libertando dos ranços milenares que traz consigo. Encontrar a paz interior é o objetivo de todos, pois necessário se faz acabar com os conflitos morais que assolam os homens, para que ele se estabeleça no mundo. Jesus coloca os pacificadores, ou seja, aqueles que pregam a paz e lutam por estabelecê-la no seio da humanidade, como os que serão chamados filhos de Deus. Jesus não diz que são os pacíficos, mas ele diz que são os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz da humanidade. E a gente vai buscar a palavra-chave dessa bem-aventurança, que é um substantivo grego, eirenopoios, deriva de duas palavras, eirene, que significa paz, e poieo, fazer a paz. Cristo se refere à necessidade do homem de conquistar a paz e se fazer propagador dela. Vê que a palavra-chave é aquele que faz a paz e não aquele que é pacífico. Ser filho de Deus tem que ser muito além de ser pacífico. Ser chamado filho de Deus é aquele que já conquistou a paz e propaga essa paz para o mundo. Devemos iniciar o estudo dessa bem-aventurança investigando algumas questões de significado das palavras. Primeiro, temos a palavra paz. No grego, a palavra é ierene. E no hebraico, shalom. No hebraico, paz nunca tem sentido negativo. Nunca quer dizer especificamente ausência do mal. Sempre quer dizer tudo que contribui para o bem. Tudo para o bem-estar supremo do homem. Vê que não é o não ter algo, não deixar de ter paz, mas é ter a paz. É sempre com o lado positivo. Nunca tem o sentido negativo no hebraico, que é a língua de Jesus. No Oriente, quando um homem diz ao outro salam, que é a mesma palavra, não quer dizer que seja ao outro simplesmente ausência de males, mas lhe deseja a presença de todos os bens. Salam é a mesma palavra, tem o mesmo significado de shalom, que é paz. Quando a pessoa fala salam para o outro, que é muito comum no Oriente, é desejando a presença de tudo que é bom para esse indivíduo. A gente vê que na época em que Jesus pronunciou essas belas palavras, essas profundas palavras, havia um significado muito importante. Vamos para o segundo entendimento. A bem-aventurança indica que serão chamados filhos de Deus os que promovem a paz, que quer dizer etimologicamente pacificadores e apaziguadores. Algumas pessoas querem a paz para si e não fazem nada pela paz do outro e do mundo. São egoístas, né?
Aquele indivíduo que pensa muito em si. Eu quero viver em paz, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter harmonia. O outro que viva da forma dele, que se vire. E não é assim que Jesus quer. Nós só podemos ter paz se realmente o mundo estiver em paz, se o meu próximo estiver em paz. Eu só vou conseguir ser feliz realmente se eu conseguir ajudar o próximo a ser feliz. Não dá para viver aquela visão egoística que a gente vem trazendo há tanto tempo. É uma visão milenar do egoísmo, do pensar apenas em si, de olhar unicamente para o seu próprio umbigo. Chegou a hora de ampliarmos isso. Se queremos ser chamados filhos de Deus, temos que trabalhar arduamente para conquistar a paz. E logo que essa paz alcance os nossos corações, temos que propagá-la. Temos que falar ao mundo a beleza de viver a paz. A beleza de acabar com os conflitos, de viver num mundo harmônico. Esse é o objetivo do Evangelho de Jesus. Ofertar a paz ao mundo, ofertar a harmonia ao mundo, porque é a boa nova do reino de Deus. É aquilo que diferente chegou. Porque até então vivíamos num mundo de grandes conflitos, onde o poder bélico era fundamental. Era chamado Deus dos exércitos no Velho Testamento. Porque a guerra se fazia necessária, porque quem tinha poder tinha soldados, e quem tinha soldados fazia guerra e dominava. Jesus não. Jesus veio trazer a pobreza, que é a humildade, os pobres de espírito. Ele veio trazer a misericórdia. Ele veio trazer a mansidão. E ele veio trazer a paz através dos pacificadores. É uma mudança de paradigma fundamental, radical. Porque ele diz, se queres realmente estar na condição de espírito puro, de ser chamado filho de Deus, como a gente vê no Evangelho, Jesus sendo chamado de Filho de Deus, não o Filho de Deus, o único Filho de Deus, mas um espírito que alcançou a condição de dignidade de ser chamado Filho de Deus. E nós temos esse objetivo, é o nosso sonho, alcançar a pureza, alcançar a grandiosidade de espírito, de escola, espírito puro. E só vamos alcançar isso quando compreendermos isso, como compreendermos as bem-aventuranças. Elas são sequenciais, estão interligadas. Não dá para viver uma bem-aventurança sem viver a outra. E vamos para o terceiro sentido. Na expressão, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, encontramos a palavra grega ioi. Essa é uma expressão tipicamente hebraica. E como o hebraico não é rico em adjetivos, quando quer indicar alguma coisa, algo, não usa apenas o adjetivo, mas a frase filho de, seguindo de um nome. No texto utiliza filho da paz, em lugar de pessoa pacífica. Porque lá na tradução correta é o filho da paz. Porque eles usam esse termo acrescido de mais uma palavra. É o filho do amor, é o filho da paz. Porque é a pessoa que já vive tendo como origem todos os seus atos a paz. É a pessoa que já faz com que brote no coração do outro a paz. A pessoa que luta para que no mundo estabeleça-se a paz. Esse é o grande objetivo. Jesus foi e continua sendo o maior pacificador. E através do seu exemplo nos mostra o caminho da pacificação. A paz vos deixo, minha paz vos dou.
João 14, versículo 27. A paz vos deixo. Ele diz o legado que ele está nos deixando. A minha paz vos dou, porque ele era um espírito em paz. E um pacificador, porque ele deixa a paz e dá a paz para todos nós. Olha a grandeza de Jesus. Olha o nosso objetivo. Olha aonde temos que querer chegar. É nele, é em Jesus. Porque ele é o pacificador. Para a compreensão dessa bem-aventurança, é preciso saber o que Jesus queria dizer ao falar pacificadores. A gente precisa entender isso. Iniciemos com a compreensão da palavra paz no pensamento semítico, em sua forma de falar. O equivalente hebraico da palavra grega ierene é shalom, como nós já falamos, que significa saúde, bem-estar, inteireza, prosperidade e paz. Olha a palavra que Jesus falava, que ele falava na língua dele, ele significa saúde, bem-estar, inteireza, prosperidade e paz. É muito abrangente. É desejar ao outro muita coisa. É desejar ao outro saúde. É desejar ao outro bem-estar, ser inteiro. Desejar ao outro prosperidade, desejar ao outro paz. Como a língua que se usava na época era o aramaico, idioma muito parecido com o hebraico, podemos entender que Jesus empregou essa palavra com as suas acepções semíticas. Os cristãos têm de estar em paz uns com os outros, seguir a paz com os outros, têm de orar pela paz, trabalhar pela paz, inteirar-se e participar das atividades que contribuam com a paz da sociedade. Esse é o papel do cristão. Ele tem que viver em paz com os outros, seguir em paz com os outros, orar pela paz, trabalhar pela paz, interessar-se e participar das atividades que levam à paz, que levam a humanidade a vivenciar em paz. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Voltamos. A paz que se refere a Jesus não é aquela paz de aceitação passiva de qualquer coisa, mas uma postura ativa que confronta os problemas e os resolve, encontrando conciliação sempre. Porque não é aquele indivíduo que simplesmente finge que não vê o que ocorre no mundo, mas o que tem uma postura ativa, aquele que confronta os problemas sem violência e resolve os problemas, encontrando sempre um ponto de equilíbrio, de conciliação. No Salmo 34, no seu versículo 14, encontramos a seguinte admoestação: procura a paz e segue-a. Procura a paz e segue-a. Aquele que pratica a paz, diz o comentário judaico Sifra a respeito de Números 6:26, é filho do mundo vindouro, e nós temos o conhecimento que este mundo é o mundo regenerador. Se trabalharmos em prol da paz e da reconciliação, seremos chamados filhos de Deus. Ioioi Tel. Filhos de Deus. Temos que trabalhar. Temos que ser filho do mundo vindouro. E o mundo vindouro para nós da terra é um mundo de regeneração, que é o nosso próximo degrau. É o nosso objetivo mais próximo. Então, nós temos que nos transformar em filhos de Deus. Temos que pensar no crescimento individual, no crescimento do amor, no crescimento do entendimento. Não só
os dotados de natureza pacífica, nem os que aceitam paz sem protesto, ou que preferem a paz ao desacordo, nem os que têm paz na alma com Deus, como explicou Agostinho, e nem os que amam a paz, mas aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer a harmonia entre os inimigos. É muito mais. É promover a paz. O sentimento aqui referido é mais nobre que em Romanos, lá em Romanos, na carta de Paulo 12, 18, que diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse sentido é muito além disso. Ele diz que nós temos que propagar a paz. Paulo aqui está dizendo que quando depender de nós, não haja conflito nunca. Que a gente tenha paz com os homens. É o convívio nosso com o indivíduo em paz. Mas Jesus, ele foi além. Jesus diz que nós devemos propagar a paz. Sempre. Não só no nosso convívio com o próximo, mas ajudando a humanidade no convívio com o próximo. Porque a paz ela tem que ser global. Tem que ser para todos. Só quando a paz for para todos que estaremos no mundo em harmonia. Não adianta criarmos guetos onde existam paz. É preciso que essa paz se propague, avance além das fronteiras, alcance a todos os recantos do mundo. Temos buscado o sentido desta bem-aventurança por 3 linhas diferentes. A primeira é Shalom. Se tem sugerido que quer dizer tudo que contribui ao bem supremo do homem. Esta bem-aventurança quer dizer: bendito os que fazem deste mundo um lugar mais idôneo para que viva toda a humanidade. Segundo isto, estaria a bem-aventurança dos que têm elevado um pouco a condição do mundo. Seria essa a bem-aventurança, nesse sentido de Shalom. Mas temos outros sentidos. A maior parte dos pais da igreja tomaram essa bem-aventurança no sentido puramente espiritual e sustentavam que queria dizer: bendita a pessoa que promove a paz em seu coração e alma. Feliz o que tem paz interior e que tem superado o conflito íntimo e pode entregar todo o seu coração a Deus. Houve uma interpretação teológica muito restrita, porque ela foi para o campo espiritual, mas trazendo a paz interior do indivíduo, dizendo que o objetivo da bem-aventurança era o indivíduo se tornar pacífico. E como a gente leu, buscando as palavras lá em hebraico, em aramaico, em grego, o sentido era mais amplo. O sentido ia além da paz interior. Ia para o campo da pacificação do mundo. Chegava a esferas muito mais altas. Temos que pensar nisso. Temos que ter cuidado com as interpretações que são dadas. E temos um terceiro sentido, que era um sentido que os rabinos judeus usavam em seus discursos. Eles sustentavam que era a atitude suprema que uma pessoa pode ter para estabelecer relações entre as pessoas. Que ele diz que os judeus falavam que viver em paz, ter a paz, era uma atitude suprema na relação com indivíduos, com o próximo. Que aí você não provocaria conflitos. Você teria uma harmonia na relação. Mas é mais do que tudo isso. Essa é a grande diferença de Jesus. Ele quebrou paradigmas. Ele levou o entendimento além do que existia na época.
Por isso que Jesus é o revolucionário dos revolucionários. Por isso que Jesus, ele trouxe um alcance da lei de Deus muito além de todo o entendimento que havia na época e que há hoje. Não há nada tão profundo, tão significativo como o Evangelho de Jesus. Porque ele avança em muito. Ele nos traz uma compreensão muito maior e nos traz uma responsabilidade muito maior. Jesus, ele mostra ao mundo que não podemos ser apenas indivíduos interessados no nosso próprio bem-estar. Que temos que ser indivíduos que nos interessamos pelo bem-estar da humanidade. Que temos que ultrapassar os limites até então estabelecidos pelo homem e pela sociedade. Esses limites se propagam ao infinito, se propagam ao bem-estar da humanidade. E a humanidade não está apenas na Terra, a humanidade está em todos os recantos do universo. Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, tem uma mensagem chamada Pacifica Sempre. E ele coloca assim: por muitas sejam as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Olha a sabedoria de Emmanuel. Se alguém te fere, pacifica desculpando. O perdão que Jesus nos pregou. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Porque a gente não pode parar porque alguém faz uma calúnia. Porque a gente não tem que justificar nada. Continua trabalhando, servindo, segue em frente. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Tem pessoas, por serem menosprezadas muitas vezes, se paralisam. Mostram uma falta de entendimento tamanho. E ele fala, pacifica entendendo, compreende a enfermidade espiritual do outro e segue em frente. Se alguém te irrita, não vá para a discussão, não brigue. Pacifica silenciando. Silencia. E aí ele fala do perdão e do trabalho, a compreensão e a humildade. São as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Quando estamos certos, não precisamos fazer grandes discursos para nos defender. Basta continuar a nossa atividade trabalhando, praticando o amor, vivenciando o Evangelho de Jesus. Serão chamados filhos de Deus. Significa mais do que recompensa. Está em foco a realidade de ser alguém filho de Deus. Os rabinos também davam grande valor aos pacificadores. Hillel, o famoso rabino contemporâneo de Jesus, escreveu: "Sê dos discípulos de Abraão, amando a paz e seguindo a paz. Tais seriam os filhos de Deus." Sejamos filhos de Deus. Coloquemos em nossos objetivos pacificar os nossos corações, mas não fiquemos satisfeitos com isso. Ajudemos o nosso Senhor Jesus a pacificar o coração do nosso próximo, a pacificar a humanidade, para quem sabe acabem as guerras, acabem os conflitos que tanto mal estão fazendo à humanidade. Olhemos para a Síria, quanto conflito,
Quantas crianças, quantas mulheres, quantos idosos, quantos seres humanos estão sofrendo com isso. Sejamos ativos, façamos a nossa parte para que o mundo seja pacificado. E aí conquistaremos a condição de mundo regenerado. Que Jesus possa estar conosco nessa luta. E até semana que vem, se assim Deus permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.